E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certinho? E aí, Keila, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Tarde pra todo mundo? Tranquilo? Que bom, eu também tô tranquilo como um grilo, né? Eu tô me ajeitando um pouco aqui, né? Quem não tava aí na quarta-feira, mas aí Tá tendo um pouquinho de reforma aqui, né? Casa que tá. Oi, amor, tudo bem? Tem um pouco de forma aqui, estamos trocando as portas, aí tá fazendo muito barulho e tal, mas eu acho que agora acabou os barulhos. Que bom que vocês estão. Eu acho que acabaram os barulhos aqui, deve ter um ou outro, né? Um ou outro barulhinho aí de leve, mas eu acho que vai dar pra fazer tranquilo, porque eu acho que os barulhos já estão acabando, né? Então, pessoal, só antes de começar, aí no final 6, lá embaixo, onde tem os banners aqui embaixo, né? Salve, André, beleza, cara? Tudo tranquilo? Onde tem os banners, eu coloquei qual é o melhor horário de aula para vocês. É porque eu tenho percebido que quarta-feira tem sido um dia bem difícil. Quase ninguém tá conseguindo aparecer na quarta-feira, né? Eu tava de manhã, tava indo muita gente, pra tarde, mas a tarde parece que tá de manhã, né? Então não tá indo muita gente também. Aí eu coloquei ali, lá embaixo, né? Uma enquete, né? Pra vocês. Aí, quem é inscrito no canal, o emote aí que aquilo tá usando. Tem o. Como é que é o nome? Tem uma enquete ali embaixo pra vocês falarem qual é o melhor horário pra aula. Manhã, tarde ou noite, né? Aí depois eu boto, né? Qual é o melhor dia pra aula. Aí eu vou botar segunda, quarta, quinta ou sexta. Mas no momento eu tô querendo saber de vocês, né? Qual é o melhor horário, manhã, tarde ou noite. Aí se vocês quiserem responder, eu acho que quem tá no celular vai ser meio difícil. Eu não sei como funciona isso no celular. A não ser que no celular, assim, na direita, em cima do. Assim, tá escrito chat. Aí na direita, sim, tem um negocinho escrito Last Followers. E tem mais um outro. Aí eu acho que se você clicar nesse outro, né? Acho que você também vai conseguir. Tá? Então eu acho que quem tiver no celular vai conseguir responder também aí, tá? Mas aí vocês me coloquem lá, né? Me respondam lá aquela cat pra eu saber qual é o melhor horário. Todo mundo, tá? Pra saber qual é o melhor horário pra vocês tirem a aula. Então, pessoal, semana passada a gente viu sobre todas as organelas das cariontes, né? As organelas e as funções de cada uma. Então, e hoje eu tinha falado com vocês que um pouco mais pesada, né? Tal, porque a gente falaria de metabolismo energético, né? Aqui, né? Metabolismo energético. Mas só que hoje a gente vai falar melhor dizendo só da fotossíntese, tá bom? Porque, como eu falei, na quarta-feira eu tinha falado, a gente vai falar de fotossíntese, respiração, fermentação, blá 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 blá. Mas aí, a fotossíntese aqui que eu vou falar com vocês, eu acredito que vai ser bem tranquilo, tá? Eu acredito. Eu acredito que vai ser bem tranquilo. Mas só que eu não vou continuar com respiração, porque se eu fosse falar de respiração, fotossíntese, fermentação e etc., ia demorar muito, ia ser muita informação. Então eu resolvi só colocar só a fotossíntese, tá? E uma outra informação também, pessoal, tem um novo comando bot, é só você botar exclamação resumos, né? Ele vai te mandar lá pro. Eu tinha falado pra vocês, eu acho que das primeiras lives que eu ia fazer resumos de áudio. No formato de áudio, né? Que você em algumas plataformas de.
podcast. Então, lá só tá só o episódio de apresentação, explicando como é que tudo funciona, mas se vocês já quiserem seguir lá, eu vou tentar levar toda semana, ou pelo menos uma vez a cada 10 dias, colocar um resumo da matéria lá no Spotify, para subir um áudio. Aí quem estiver vestibular e quiser fazer revisão, né, melhor dizendo, da aula, então vai poder assistir, ou melhor, vai poder escutar a aula no Spotify ou em outras plataformas também, que no momento já está no Spotify, é isso que eu posso dizer, mas as outras plataformas eu não sei se ainda chegaram, se ainda chegou o áudio lá. Mas como sempre, né? Como eu falei, é um episódio só de apresentação, tá? Então, só quem quiser aí bota aí exclamação resumos, tá? Aí vai aparecer o link para você aí no Spotify, tá bom? E no final da aula eu repito isso tudo de novo. Não sei se vai ter mais gente ou menos gente no final da aula. Então aí depois eu repito isso. Bom, pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre metabolismo energético e nós vamos falar primeiramente sobre fotossíntese. Então vem comigo. Então, pessoal, para quem não sabe aí, tá aí. Meu nome barra apelido é Fives, tá bom? Essa imagem aqui maravilhosa, provavelmente o André. Não sei se ele vai reconhecer ou não, mas foi lá de Pissinguaba. Então eu botei a foto maravilhosa de um local maravilhoso. As plantinhas lá no sol, né? De boa na lagoa. Só pegando a brisa e fazendo fotossíntese, tá? Então vamos começar a aula de hoje, beleza? Ó. Então, pessoal, vamos fazer uma pequena introduçãozinha. Então é interessante a gente saber uma coisa, que os seres vivos, eles realizam diversos processos de transformação. Podemos definir o metabolismo, que vem do grego metabolé, que significa mudança ou transformação. A gente pode definir o metabolismo como o conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos relacionadas à manutenção da vida. São reações químicas relacionadas à manutenção da vida desse ser vivo, tá? Dos seres vivos, de todos os seres vivos. As reações, pessoal, que compõem o metabolismo podem ser divididas em catabolismo, tá? Então a gente pode falar que quando ocorre a decomposição, né, o desmonte de moléculas com liberação de energia. É quando a gente vai desmontar moléculas, né, o nosso organismo vai desmontar moléculas e nesse desmonte vai acabar liberando energia. Então isso é o catabolismo, tá? Temos o e também nós temos o anabolismo, que são formadas moléculas complexas a partir de outras mais simples, com absorção de energia. Então, enquanto um vai desmontar, que é o catabolismo, o anabolismo ele vai montar determinadas moléculas, beleza? Então, teremos essa quando vai acontecer a montagem, né, de determinadas moléculas, né, vai haver absorção de energia no processo de anabolismo. Então, o catabolismo ele vai desmontar, liberando energia. E o anabolismo vai montar, tá? Absorvendo energia, beleza? Então, a gente pode falar um exemplo de catabolismo, né? A gente pode dar o exemplo da degradação das moléculas de glicose, tá? No interior das nossas células, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, na verdade, na próxima aula, sobre como a glicose vai agir no nosso corpo, como nós vamos utilizar a glicose no nosso corpo para gerar energia, tá? E isso é um exemplo de catabolismo, tá bom? Então é a degradação das moléculas de glicose no interior das nossas células para a liberação de energia, tá bom? E essa energia, ela pode ser que foi liberada ali nessa célula, ela pode ser utilizada ali imediatamente em algum processo anabólico, e no anabolismo também, entendeu? Então o catabolismo vai quebrar
e o anabolismo vai montar. Bom, então, um exemplo é quando está liberando essa energia para a produção de determinadas proteínas, tá bom? Então, vai estar sempre interagindo uma a outra. Uma quebrou, liberou energia, agora que essa energia está liberada ali no meio, vai acontecer alguma outra reação que vai precisar dessa energia para montar uma molécula mais complexa. O, o metabolismo, que a gente vai dividir em catabolismo e anabolismo. Uma outra coisa também interessante da gente saber, pessoal, é da reação de oxirredução, tá? Isso daqui vai ser muito mais importante para a próxima aula, quando a gente for falar sobre respiração celular. Então é importante aí vocês saberem, tá ligado nessa parte aqui, tá bom? Importante vocês entenderem essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma das maneiras de transferir energia de uma substância para outra é o trânsito de elétrons, tá? Das formas da gente passar energia de uma substância para outra é quando esses elétrons vão transitando de uma para outra, tá? Então, o que que vai acontecer, pessoal? É. Salve, Luiz. Tudo bem, cara? Chegou atrasado não, chegou na hora. Fica tranquilo. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Então, pessoal, reação de oxirredução, tá? Então vamos lá. É mais ou menos assim que funciona. Ó, tá bem, show, que bom. Olha só. Isso aqui é uma reação química, tá bom? Beleza. Então vai ser. Na reação a gente vai ter essas substâncias fictícias aqui, tá bom, pessoal? Que é A mais BO. E os produtos vão ser AO mais B, tá? Então o que que acontece aqui, pessoal? O que que é oxirredução, né? Aqui a gente está falando de oxidação e redução, tá? Então a perda, né? Então se uma substância ela está perdendo elétrons, a gente está falando que ela está sendo oxidada, tá bom? A gente diz que ela está sendo oxidada. Quando uma substância está ganhando elétrons, a gente fala que ela foi reduzida, beleza? Porque ela recebeu elétrons. Então, sempre numa reação química que ocorrer a oxidação, vai ocorrer uma redução de algum outro elemento aqui dessa equação, tá bom? É, então a gente, como eu falei, né, vai chamar de reação de oxirredução, porque teve a perda de elétron, ou seja, oxidação, e uma outra substância ganhou elétrons. Então, nós chamamos de redução. E para essa reação, a gente vai chamar de oxirredução, a reação que acontece os dois, tá bom? Então, o que acontece? É interessante da gente entender também que esses carinhas aqui vão ter um nome, né? Que a gente vai chamar de agente oxidante da substância, tá bom? E o agente redutor. Então, nesse exemplo aqui, que eu peguei desse livrinho aqui, que tá na descrição, e pessoal, então o que acontece? O A, ele vai ser o agente redutor. Por quê? Porque ele foi o cara que reduziu B, tá? Porque B vai estar sendo reduzido nesse processo. Então A vai ser o agente redutor e BO vai ser o agente oxidante. Por quê? Porque A acabou perdendo seu elétron e ele acabou sendo oxidado. Então, só mais uma vez, né? A vai ser o agente redutor, porque B foi reduzido. BO vai ser o agente oxidante. Por quê? Porque oxidou o A. Então, o que isso significa? Significa que esse cara, o B, ele está ganhando elétrons, então ele está reduzindo, e A está perdendo elétrons, então ele está oxidando. Tá bom, pessoal? É um pouquinho difícil, né? Mas só que eu resolvi botar só a foto aqui, só para vocês terem uma ideia, porque isso daqui vai ser interessante para a próxima aula, tá bom? Para a próxima aula sobre respiração celular, vai ser importante vocês já terem oxidação e redução. Mas fica tranquilo que na próxima aula eu vou relembrá-los desses conceitos aqui novamente. Mas é bom vocês já terem isso em mente.
Então, pessoal, continuando, é interessante também, antes da gente, isso tudo a gente está vendo uma grande introdução antes da gente entrar na fotossíntese propriamente dita, tá? Então, para quem está chegando aí, hoje a aula vai ser de fotossíntese, tá? E vai ser uma aula bem rápida, bem tranquila. Eu iria falar de respiração celular também hoje, mas só que se eu falasse de fotossíntese e de respiração celular hoje, ia ser muito conteúdo. Já tá todo mundo muito, muito cansado de tanta informação que eu ia botar. Então eu resolvi fazer uma aula bem tranquila, só de fotossíntese. Aí semana que vem, na quarta-feira, a gente faz uma aula só de respiração, de fermentação, tá? Então, introduzindo o conceito de fotossíntese, eu estou explicando para. Agora a gente vai chegar no conceito de ATP, né? Quem é o ATP, né? A adenosina trifosfato, tá? Que é o ATP, consiste em uma molécula orgânica chamada de adenosina ligada a uma série de três grupos fosfato, tá? Então a gente vai ter aqui ribose mais adenina, a gente vai formar a adenosina. Então, esse daqui são os grupos fosfato, tá? Um, dois, três. Quando a gente tem a adenosina ligado a dois grupos fosfato, então a gente tem a adenosina difosfato. Porque são dois fosfatos, então di de dois, tá bom? E quando tem três grupos fosfatos aqui, pessoal, então vai ser a adenosina trifosfato, tá bom? Então esse daqui vai ser o carinha do ATP, tá? É... Então, pessoal, uma outra coisa aqui que eu tô querendo falar para vocês, por que o ATP ele é tão importante, né? Por que que ele é tão importante quando a gente está falando de metabolismo energético, de energia, né? Por que que ele é tão importante? Então, pessoal, vamos lá. É interessante, vocês vão precisar entender esse conceito aqui para entender os próximos. Por que a liberação de energia? Por que que quando o professor de biologia está falando, preciso de energia, ele vai falar que precisa gerar e blá, 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 né? Então, pessoal, agora vocês vão entender, né? O que que acontece? Pessoal, vai ter um grupo fosfato inorgânico que vai estar solto no meio ali, tá? O que que vai acontecer? Ele vai se ligar à adenosina difosfato. Ela já vai estar pronta aqui, tá? Então vai ser ribose, adenina, adenosina, difosfato com dois grupos fosfato aqui. Então o que que vai acontecer? Esse fosfato aqui, inorgânico, ele vai se ligar o grupo fosfato da adenosina difosfato, então a gente vai essa adenosina difosfato vai se transformar agora em ATP, adenosina trifosfato. Essa ligação aqui, esses dois grupos fosfato aqui, é uma interação, né? Uma ligação que retém muita energia. Salve, Badu, beleza, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Então, essa ligação aqui, pessoal, é uma ligação que retém muita energia, tá? Então, o que que acontece? Quando o ATP, né? Quando acontece, agora a gente já tem um ATP, tá? Adenosina trifosfato aqui, um, dois, três. Quando acontece alguma reação, tá? O que acontece? A quebra do ATP, ou seja, eu vou quebrar essa ligação aqui que eu acabei de fazer, em alguma outra reação química, eu vou quebrar essa ligação aqui, eu vou liberar energia no meio. Então, essa energia que eu liberei aqui vai ser utilizada para alguma outra coisa. Vai ser utilizada para bomba de sódio e potássio, vai ser utilizada para transporte ativo, como a gente viu na quarta-feira, né? Que tem gasto de ATP, né? Então, o que significa? Eu estou utilizando a energia desses dois grupos fosfato aqui, quebrando essa ligação para liberar essa energia. Então, o que, que vai acontecer? Quando eu quebro esse ATP aqui, então eu estou liberando um grupo fosfato, né? E a energia junto também, que essa energia aqui a minha célula vai usar para alguma outra reação química, tá? Então, depois eu vou ficar com adenosina difosfato, aqui ó, dois fósforos, que depois aí vai recomeçar o ciclo, vai vir um fosfato que estava livre no meio, vai se ligar, vai fazer essa ligação aqui entre o grupo fosfato que vai reter bastante energia, que depois vai vir, vai ser quebrado, vai liberar energia e assim por diante. Esse aqui vai ser
o que vai acontecer com o ATP, né? ATP sempre vai estar se transformando em ADP, né? Então, é assim, é por isso que a gente está falando que ATP gera energia, tal e etc. Porque a gente está sempre utilizando a molécula de ATP, né? A quebra, né? Estamos sempre utilizando a quebra da molécula de ATP para liberar energia, tá bom? Então a gente está aqui, ó, vai lá e pimba, libera energia, tá bom? Então, pessoal, a gente vai poder agrupar todas as reações metabólicas, tá, que levam a célula a produzir esse ATP como metabolismo energético. Então, tudo que a célula vai estar fazendo para a produção desse ATP, a gente vai chamar de metabolismo energético, tá? E esse processo de formação de ATP vai incluir a respiração celular e a fotossíntese. Hoje, nós vamos falar sobre a fotossíntese, tá bom? Como eu disse, numa aula bem rápida, a gente já chegou na fotossíntese depois dessa introduçãozinha e daqui a pouco a gente já acaba. Mas quando acabar, não vá embora, preciso da ajuda de vocês. Então, pessoal, olha só que legal. Foi o que eu falei antes, tá? Nessa coisa aí de os processos, né, de fotossíntese e respiração metabólica, de respiração celular, eles estão incluídos, né, no metabolismo energético. E eles, pessoal, estão juntos. Não é cada um por si aqui, tá bom? Eles estão todos juntos nisso. Tá? Então, olha só o que acontece. Quando na fotossíntese a gente vai produzir moléculas orgânicas e o O2, né? Didaticamente a gente vai falar que vai produzir glicose, né? Essa glicose vai ser utilizada lá pela mitocôndria, que a gente vai aprender na semana que vem, para gerar ATP, para gerar energia. E vai se recomeçar o ciclo todo. Verônica Silvino, né? Oi, mozão. Valeu, cara. Obrigado pelo Prime. Valeu, amor. Muito obrigado pelo Prime. Seja bem-vindo. Agora você pode usar o emote do Smeagol. Já pode usar o emote do Smeagol aí quando tiver com dúvida. Então, pessoal, aí, ó, pra quem é Prime, ó, eu vou até postar, vou até botar aí, ó, são esses três emotes aqui, ó. Esses três emotes aí, ó, que eu fiz, mas infelizmente eu só tenho um espaço para cada level. Porque se eu tivesse dezenas de espaços, ia estar tudo no level 1 para todo mundo usar os emotes, né? Então eu tô tendo que esperar 15 inscritos para eu conseguir liberar mais espaços para eu fazer mais emotes para vocês, para liberar mais emotes para todo mundo, tá? Mas então, pessoal, isso tudo aqui tá junto, tá? Isso tudo aqui faz parte do metabolismo energético e isso aqui tudo, pessoal, tá. Isso aqui tudo tá em constante, como é que eu posso dizer, né? Tá tudo conectado, acho que a melhor palavra é conectada, né? Tá tudo conectado, tá bom? Então a gente vai gerar ATP para gerar energia, a gente vai fazer ATP para gerar energia, né, para o nosso corpo, e muita dessa energia a gente vai desperdiçar em forma de calor, tá? A gente vai perder essa energia em forma de calor, né? Então, por que que você é sempre interessante, né? Você come igual um porco, né? Você vai na churrascaria, vai no rodízio, você come igual um porco, não aguenta mais nada. Aí do nada você, nossa, tô com calor, tá batendo um calor, tal, sei lá o quê. Então, o que que acontece, né? Você comeu tanto que agora você tá liberando toda essa energia em excesso em forma de calor. Fora que, né, a maioria aí das coisas que você pegou, que você comeu, vai ser tudo estocado em forma de gordura, né? Então é prejudicial duas vezes, mas a gente perde muita energia em forma de calor, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, fotossíntese. Finalmente a fotossíntese, tá? Finalmente ela. Então, pessoal, a fotossíntese, tá? Ela é um processo pelo qual os seres autotróficos, tá? Isso lembra lá das nossas aulas anteriores, quem são os seres autotróficos? Aqueles que produzem seu próprio alimento, como a gente sempre fala, tá? Eles vão produzir, ó, os seres autotróficos produzem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas do ambiente, utilizando a energia luminosa, tá? A equação geral da fotossíntese isso daqui é
é a equação geral que talvez apareça no seu vestibular, na sua questãozinha do colégio, alguma coisa assim, né? É, normalmente vai aparecer assim, né? Da fotossíntese, 6CO2 mais 12H2O, tá? Vai entrar a luz, vai liberar C6H12O6, que vai ser a glicose, mais 6O2 mais 6H2O, tá? Então, ó, aqui a legenda para vocês. C6H12O6 é a glicose. Isso aqui tudo, quando a gente falou sobre a aula de bases da vida, a gente já viu, né? Coisas. É O2, o gás oxigênio, CO2, o gás carbônico e o H2O, a água, tá? Para quem não sabe. Então, pessoal, o CO2 e o H2O, eles vão ser o reagente dessa equação aqui da fotossíntese, tá bom? A glicose, né, de forma geral, como eu sempre falo, né, de uma maneira mais didática, a gente sempre fala que a fotossíntese vai gerar a glicose, tá bom? Então, a glicose, pessoal, que está aqui, ó, C6H12O6, vai ser o produto, tá? Vai ser o produto dessa reação. E o oxigênio e a água vão ser os subprodutos. Beleza? Então, essa daqui é a equação geral da fotossíntese. Talvez, né, pode aparecer no seu vestibular ou até mesmo na sua prova no colégio, né? Se você estiver estudando isso. Então, pessoal, essa aqui é a equação geral da fotossíntese. Então, pessoal, nos seres eucariontes, esse processo acontece nos cloroplastos, tá? Então, pessoal, olha só, continuando aqui, né? Cloroplasto. Aqui, pessoal, a gente já viu um pouquinho do cloroplasto. A gente viu só por alto o cloroplasto na aula passada, né? Mas aqui tá ele novamente, o cara, né? Então, ó, cloroplasto, membrana externa, ele vai ter a membrana interna. Esse espaço aqui é o espaço intermembranar. Ele vai ter a grana, tá, pessoal? Não é dinheiro, mas é a pilha de tilacoides, tá bom? Vai ter a lamela, que vai estar ligando as granas aqui. O estroma, que vai ser o meio aqui, tá? Onde vai estar inserido os tilacoides, a grana e etc. O tilacoide, que cada um desse disquinho aqui é um tilacoide. O lúmen, que é o interior do tilacoide, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Então, esse daqui é o carinha que é responsável, tá? Pela fotossíntese. Tá bom? Então, o cloroplasto, ele vai ser o cara que vai ser responsável por fazer a fotossíntese. Então, a gente pode dizer, pessoal, que a fotossíntese, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Em duas partes. Vamos ver quais são essas partes. Então, a gente vai poder dividir a fotossíntese primeiramente na fase fotoquímica, tá? Então, o que acontece? A fase fotoquímica, ela depende da luz solar. Ela depende da luz solar. Antigamente, e eu não sei se pode acabar acontecendo para vocês também, a fase fotoquímica também era chamada de fase clara. E a fase química era chamada de fase escura, tá? Mas só que esses nomes caíram em desuso, né? Porque dava-se a entender que na fase escura só acontecia no escuro, mas não é bem assim. Ela acontece em presença de luz também, tá? Mas a questão aqui da fase fotoquímica é que ela depende da luz solar, da energia solar, tá bom? Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só que interessante. Isso tudo, pessoal, vai acontecer é, nas moléculas, né, de clorofila presentes na membrana dos tilacoides, tá bom? Então, o que acontece? Essa clorofila, ela vai receber luz, tá? Ela vai absorver, receber, né? Ela vai absorver a energia solar, tá bom? Então, essa energia solar vai, como a gente chama, vai excitar os elétrons da clorofila, tá bom? Ele meio que vai excitar, ele tá meio que mostrando aqui ele excitado, tá?
e que eles vão acabar passando para outras moléculas, tá bom? E vai ser que também vão estar situadas na membrana do tila-CoD, que a gente vai chamar eles de aceptores de elétrons, tá? Então, cada um desses carinhas aqui são aceptores de elétrons, ou como está mostrando aqui também, carreador de elétrons. Mas normalmente a gente usa, hoje em dia a gente usa muito mais o nome aceptor de elétron, tá bom? Então, o que que acontece? Eles vão passar por uma série, ó, esses elétrons vão passar por uma série de carreadores aqui, né, de aceptores de elétrons, e conforme ele vai passando, a energia, ele vai passando por cada um desses, né, elétrons, então o que que vai acontecer? Ele vai liberar energia para a produção de ATP. Então, como eu falei, mostrei lá para vocês antes, tinha um ADP, tá? Um adenosina difosfato. Então, esse elétron passando por esse caminho aqui, ele vai liberar uma certa energia para quê? Para fazer a ligação, né, de um grupo fosfato com essa ADP para gerar o ATP. Por quê? Porque esse ATP aqui vai ser importante na próxima fase. Então, a primeira fase, a fase fotoquímica, nesse exemplo aqui, vai gerar o ATP. E esse carinha aqui, pessoal, é o que a gente vai chamar de fotofosforilação cíclica. Por quê? Porque o elétron sai, passa pela cadeia de transporte de elétron e volta para a clorofila, tá bom? Então é por isso que a gente vai chamar ela de é, fotofosforilação cíclica, tá bom? Porque o elétron sai, mas depois ele volta. Então, quer dizer que se tem uma cíclica, quer dizer que tem uma que é acíclica, né? Então, quem é a cíclica aqui, né? É quando vai vir energia luminosa, vai excitar os elétrons da clorofila, tá bom? Ele vai passar por toda aquela cadeia de transporte de elétrons também, vai gerar energia para a formação de ATP, mas em vez de ele voltar para a clorofila, ele vai se ligar ao NADP, tá? Ele vai se ligar ao NADP. E quando ele se liga ao NADP, ele vai também um outro outro elétron aqui do ele vai se ligar aqui ao NADP também e eles vão formar o NADPH, tá bom? Então olha só que nesse exemplo aqui tá dando, pessoal. Tem um H2O, tá? O que que é importante vocês verem nisso daqui? Além da excitação da clorofila, além da excitação dos elétrons da clorofila, vai acontecer também a fotólise da água, tá? Então, o que que é isso? Foto é de luz e lise é de quebra. Então, a fotólise da água é a quebra da água pela ação da luz, tá? Então, o que que vai acontecer? Vai liberar os H e vai liberar meio O2, tá? Então, pessoal, quando vai se falar de fotossíntese, libera oxigênio, então é neste momento aqui que a gente está liberando oxigênio para o meio. Não é quando a gente vai pegar o CO2 na próxima fase que a gente vai liberar oxigênio para que as plantas, né, a gente? Que as plantas vão liberar oxigênio para a atmosfera, tá bom? É neste momento aqui, é esse meio O2 que é liberado aqui que vai ser o oxigênio que a gente está respirando neste momento, tá? Então, por que que o elétron esse aqui é o acíclico, porque o elétron ele não volta para a clorofila, tá bom? Esse elétron aqui, ele vai vir para o NADPH e esse elétron aqui, pessoal, o da água que soltou, ele vai para a clorofila, vai repor o elétron da clorofila, tá? Então, só voltando aqui, a acíclica, luz, energia luminosa, excita a clorofila, vai excitar os elétrons da clorofila, eles vão passar pela cadeia transportadora de elétrons, vai gerar energia para a formação de ATP e eles vão se ligar ao NADP para formar NADPH. Um elétron saiu, então essa clorofila não vai poder ficar desequilibrada, né? Então o que que vai acontecer? Um elétron vai sair da água e vai vir para a clorofila aqui, tá bom? Então é assim que vai acontecer. Essa é a fotofosforilação acíclica, tá bom? Então, a gente, só voltando aqui um slide para vocês verem, a cíclica, tá? O elétron vai ser excitado, vai fazer todo o percurso e vai voltar para a clorofila. E a acíclica, ele não vai voltar para essa clorofila. Tá bom, pessoal? Então, a outra fase, essa é a fase fotoquímica. Então, olha só o que que a gente fez. A gente fez o ATP, tá?
e né? A planta gerou ATP e NADPH. Esses caras vão ser importantes para a próxima fase, tá bom? Então, pessoal, a fase fotoquímica, tá? Da fotossíntese, ela vai consistir na fotólise da água, na quebra da água e na fotofosforilação cíclica e acíclica, tá? Tô continuando aqui. Agora uma partezinha interessante para vocês, né? É a fase química, né? Tem muitas bolinhas, muitas coisinhas aqui, mas é bem tranquilo, né? Resumindo aqui, é bem de boa aqui a fase química, tá? Então fiquem tranquilos. Então, pessoal, a fase química, ela vai acontecer no estroma do cloroplasto, tá bom? Vai acontecer no estroma, tá? E é nesse processo que vai acontecer a fixação do carbono em moléculas orgânicas, tá? Então, pessoal, nós, tá vendo aqui, ó, acho que vocês já podem ter visto aqui, ó, um ATP aqui, um NADPH aqui, um ATP aqui. Então, esses carinhas, eles vieram da fase luminosa, da fase, da fase fotoquímica, né? Então, ó, a luz, eles carinhas aqui que tá mostrando mais aqui em cima, ó. Tô mandando ATP e NADPH para o ciclo de Calvin, que a gente pode chamar a fase química também de ciclo de Calvin, que foi o carinha que, né, descobriu isso tudo. E o ciclo de Calvin vai devolver o NADP e ADP para a fase fotoquímica para que eles possam ser fosforilados novamente para poder fazer esse ciclozinho sempre, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que acontece, pessoal? Vai ter CO2. É assim, pessoal, para a gente formar a glicose, né, como eu sempre digo, né, de forma didática para a gente conseguir entender, para a gente formar a glicose é necessário que isso aqui aconteça 3 vezes, essa volta aqui, tá? É necessário que isso daqui aconteça 3 vezes. Então é por isso que você vai ver 3, 3, 6, 6, 6 aqui, porque já está tudo multiplicando, tá? Então já deixa isso bem claro, mas tenha em mente que tá dando 3 voltas aqui para fazer uma, tá bom? Então olha só. A gente vai ter esse carinha aqui que se chama ribulose 1,5-bifosfato, tá? Aqui, que a gente vai chamar de RubP, beleza? Então, olha só. Essa RubP aqui vai entrar em contato, né? Vai entrar em contato, vamos dizer assim, com o CO2 atmosférico, tá? Mas como é que ele vai entrar em contato? Com essa enzima aqui que é chamada de rubisco, que vai ajudar nessa reação química. Então, o que que vai acontecer? A primeira fase da fase fotoquímica, né, o primeiro estágio, como está escrito aqui, da fase fotoquímica, tá, é a fixação do carbono. Como assim fixação do carbono? Eu peguei, né, eu não, né? Ali a Rubisco vai pegar o CO2 ali da atmosfera, tá? Depois disso tudo, depois de tudo acontecendo, né? E vai fixar ela, né? Vai colocar ela na ribulose 1,5-bifosfato, na RubP. A Rubisco pega o CO2 e vai fixar ele aqui. Então a gente vai ter agora, né, a gente vai ter agora um produto, né, que é CO2 mais RubP vai ser igual a esse produtinho aqui que a gente está vendo com 6 carbonos, tá bom? Esses carinhas aqui são os carbonos. Então o que que vai acontecer? Essas ligações aqui, esse carinha aqui é muito instável. Então, assim que ele já faz essa ligação assim, com os 6 carbonos, ele já quebra, tá bom? Então, ele vai dar origem ao 3-fosfoglicerato. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, né? O CO2, o Rubisco vai fixar ele aqui. Vai ter ligações muito instáveis aqui, que logo que começa a ligação desses, logo que tem esses 6 carbonos ligados, ele já quebra, tá? Porque ele é muito instável. Então, o que que vai acontecer? Vai gerar esse 3-fosfoglicerato aqui, tá bom? Então, vamos lá. O ATP que está aqui, ele vai gerar energia, né? Com a quebra do ATP, ele vai gerar energia, tá? E vai acabar dando uma... Salve, Luan. Beleza, cara? Chegou na hora do amém já. Tudo tranquilo, cara? Como é que você tá? Tudo certo? É,
Então, pessoal, cada uma das moléculas de 3-fosfoglicerato, como eu estou mostrando aqui para vocês, vai receber a adição de um grupo fosfato do ATP. Tanto que vocês estão vendo aqui, o ATP ele vai perder um grupo fosfato e vai virar ADP. Mas olha aqui embaixo, esse carinha, o 3-fosfoglicerato, agora ele é 1,3-bisfosfoglicerato, porque agora ele tem dois grupos fosfato ali, beleza? Então o que vai acontecer? Agora com esse carinha aqui, tá? Bifosfoglicerato, beleza, pessoal? Bifosfoglicerato. Ele vai agora entrar em contato aqui com o NADPH, tá? Então, o NADPH, ele vai doar um par de elétrons para reduzir. Lembra que a gente estava falando de oxidação e redução. Então, se ele reduziu, então ele está recebendo elétrons, tá bom? Então, o NADPH ele vai doar um par de elétrons e reduzir o 1,3-bifosfato, bifosfoglicerato, né, melhor dizendo, tá? Que também vai perder um grupo fosfato e ele vai se tornar gliceraldeído 3-fosfato. Muita coisa, né? E a gente vai chamar de G3P. É bastante coisa, bastante informação. É por isso que eu não botei mais coisas na aula, né? É um mais difícil que o outro mesmo, cara. Até eu tô travando minha língua aqui na hora de falar, como tá complicado. Mas então, pessoal, vou dar uma repetida aqui do início da fase química, tá? Então, a RuBP, tá? Com a ação da rubisco, vai se ligar ao CO2, tá bom? É. Aí vai se ligar com o CO2. Vai formar esse produto aqui com 6 carbonos, beleza? Só que isso aqui é uma ligação muito, muito instável, que logo vai se quebrar. Isso que ele se quebra vai gerar fosfoglicerato, que vai receber um grupo fosfato da ATP, que vai virar bifosfoglicerato, tá bom? O NADPH vai reduzir o bifosfoglicerato e vai dar origem ao gliceraldeído 3-fosfato, o G3P. Então, pessoal, lembrando que eu falei no início, para isso tudo aqui acontecer, para gerar aqui uma molécula que vai dar origem à glicose aqui, pessoal, isso aqui tudo tem que acontecer 3 vezes, tá? Então, o que acontece? Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 desses. Se eu quebrei uma molécula que tem 6 carbonos, 3 moléculas que tem 6 carbonos, agora eu tenho 6 moléculas que tem 3 carbonos. Então, ele está mostrando isso aqui tudo para a gente. Agora, o que aconteceu? Eu fiquei com 6 gliceraldeído 3-fosfato. Esse daqui é o estágio 2 de redução, quando o NADPH vai reduzir o bifosfoglicerato para G3P. Pronto, melhor, né? G3P fica muito mais tranquilo. Esse daqui é o estágio 2. Estágio 1, gás carbônico se fixando aqui na RuBP. Estágio 2, NADPH reduzindo o bifosfoglicerato em G3P. O que acontece? Desse G3P aqui, desses 6 aqui, um vai ser utilizado para formar o açúcar final ali, tá? Os outros 5, eles vão voltar e eles vão vir para o estágio 3, tá, pessoal? Regeneração do aceptor de CO2, a RuBP. Então, o que acontece? Vai vir mais ATP, que vai ajudar aqui nas reações químicas, que, pessoal, é muita reação química aqui que está acontecendo aqui, que eu vou ser sincero, nem eu me lembro se eu aprendi isso em bioquímica na faculdade. Então, cara, os pormenores aqui, né? Tudo detalhadinho, detalhadodinho. Nossa, tá tudo pormenorizado aqui, melhor dizendo. Acho que nem eu me lembro de ter estudado todas essas reações químicas que acontecem aqui, pessoal, que é muita coisa, tá? Mas de forma geral, né? Muitas reações complexas, tá? Vão acabar acontecendo aqui, que eles vão rearranjar essas moléculas aqui da G3P até formar a ribulose 1,5-bifosfato, que é a RuBP. Por que a gente está reutilizando, reorganizando para a gente regenerar a RuBP? Porque a RuBP ela vai ser utilizada novamente para ela se associar novamente ao CO2, para ela conseguir fazer todo esse processo aqui. Então, é importante que tenha
que tem a regeneração da Ruby P, tá bom, pessoal? Então, esse daqui é a fase química, né? Então, vamos lá. Tem as reações luminosas aqui, nesse pequeno quadrinho aqui em cima. Vem comigo aqui. Tem a fase fotoquímica, tá bom? Que vai ser o quê? A gente vai ter a fotólise da água, a gente vai ter a fotofosforilação, que vai dar o quê? Que vai gerar ATP e NADPH. O ATP e o NADPH utilizado na fase fotoquímica vão ser utilizados no ciclo de Calvin, tá bom? Ou ciclo das pentoses também, tá? Chamado ciclo de Calvin, ciclo das pentoses ou fase química, tá? Tem todos esses nomes. Então, nós vamos utilizar o ATP e o NADPH, né? Que vamos fosforilar, vamos reduzir aqui. Para quê? Para a gente conseguir o nosso produto final, que de forma didática, a gente sempre vai falar que é a glicose, tá bom? Então a gente vai pegar o CO2 atmosférico, né? E a gente vai fazer todos esses processos de reação para a gente gerar a glicose, tá? Ah, então ó, o ATP virou ADP, o NADPH virou NADP, o ATP de novo aqui virou ADP. O que que acontece? Eles vão voltar para a fase fotoquímica, para quê? Para que eles sejam fotofosforilados novamente, tá bom? Então isso daqui vai acontecer, isso daqui é a fotossíntese, isso daqui é o que acontece durante a fotossíntese, tá? Clorofila recebe energia, excitação do elétron, passando pelos aceptores de elétron, gera energia para a fotofosforilação do ADP em ATP. Essa é a fase, é a fotofosforilação cíclica. Por quê? Porque esse elétron vai voltar para a clorofila. Depois, a fotofosforilação acíclica, né? Esse elétron vai ser excitado, vai passar por todos os receptores de elétron, vai gerar energia para ATP, mas só que ele não vai voltar para a clorofila. Ele vai para o NADP. Aí ele vai virar o NADPH aqui, tá bom, pessoal? E esses carinhas vão ser usados na fase química, no ciclo de Calvin, no ciclo das pentoses, tá bom? Para a formação de glicose. É muita coisa, né? Muita informação, né? E eu achando que ia ser até rápido, porque, sei lá, acho que essa aula tem 10, 12 slides no máximo. Mas então, pessoal, isso daqui é a fotossíntese, tá bom? É, isso daqui são as referências. Eu falei que ia falar de. Eu falei que ia falar, né? Mas na quarta-feira eu falei que ia falar de muito mais coisas hoje, mas só que, cara, vocês podem ver aí que é muita informação. Então, meio que assim, se eu fosse começar respiração celular agora para vocês, ia ser muito mais informações, ia ser muito mais coisas. Então, ia ser muito mais pesado. Aqui estão as referências de onde eu tirei cada uma das coisas que eu falei aqui hoje, tá, pessoal? Então, quero agradecer quem estava aí, mas eu quero falar com vocês antes de vocês irem embora. Pera aí, só um instante. Pessoal, então, essa foi a aula de hoje, né? E eu quero agradecer a vocês, todo mundo que tá aí, todo mundo que tá me ajudando aí. Obrigado por tudo, tá? E eu queria falar duas coisas. Primeiro, terça-feira agora vai ter o que eu tô falando desde o início do ano, o famoso speedrun do Enem, né? Então, vai ser uma horinha só fazendo questões do vestibular e etc. Vários vestibulares, melhor dizendo. Aí você vai perguntar, mas que questões são essas, tal? Então, exclamação Discord, vai aparecer o grupo no Discord que eu vou colocar a lista de exercício lá que a gente vai corrigir durante a live aqui, tá bom, pessoal? Então, quem quiser entrar no grupo é exclamação Discord que vai aparecer aí, tá? E uma outra coisa também é que tem um novo comando aí do bot que é exclamação resumos. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei há muito tempo atrás que eu iria fazer umas revisões, né, em forma de podcast, né, em forma de podcast. Aí vocês podem clicar lá para ouvir. No momento só o episódio de apresentação, mas já é um episódio para subir, né, o áudio para o canal do Spotify, para ele já ficar à amostra de todo mundo. Então, no momento, eu sei que tem no Spotify e conforme for surgindo em outros podcasts, eu falo com vocês também, em outras plataformas de podcast. Mas no momento tem no Spotify, então só tem. É um episódio de apresentação, mas eu vou começar a colocar
revisões curtas cara, eu acho que se for para 10 minutos é muito, então vai ser bem rápido. Então, quando você estiver estudando e precisar de algum assunto, em vez de pegar um vídeo, ter que deixar o YouTube ligado, essas coisas assim, é só pegar no Spotify e escutar todas as informações. Fora que você também no Spotify vai poder, se você achar que 10 minutos é uma revisão muito grande, você ainda vai poder aumentar a velocidade, né, do áudio também, vai botar lá vezes 2 tranquilamente, né, que vai dar tudo certo. E também, pessoal, aqui embaixo eu botei mais uma enquete que é para saber qual é o melhor horário de live para vocês, pessoal. Eu botei lá manhã, tarde e noite. E vai ser muito importante se vocês colocarem lá qual é o melhor horário para vocês assistirem a aula, tá? Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque eu comecei dando aula na quarta-feira de manhã e foi pouquíssimas pessoas, né? E eu entendo, pô, de manhã é complicado. Aí eu botei à tarde, mas só que à tarde parece que tá de manhã. Então fica meio complicado, né? Então, eu tô querendo saber, pessoal, qual é o melhor horário para vocês? Manhã, tarde ou noite? Qual que vocês iriam participar mais? Qual que vocês estão mais dispostos a, a ver a aula, né? Então, tem aí a enquete aí embaixo, então fala comigo. Madrugada. Aí. Nossa, mano. Madrugada vocês estão jogando, filho. Se eu boto aula, vocês nem vão assistir. Vocês vão estar, tô aqui no Dead by Daylight, tô no Valorant, vocês vão estar jogando de madrugada. Mas é. Mas é. Vamos ver, né? Entendi, tá. É. Eu tô vendo, porque assim, sexta-feira tá sendo que. Né? Sexta-feira tá sendo o melhor horário mesmo, porque nesse momento aí de pandemia que tá geral em casa, o sono de todo mundo tá desregulado, né? Aí fica meio difícil acordar de manhã ou no início da tarde, então é mais pro final da tarde barra noite, né, que o pessoal tá acordando para tomar café da manhã, né? Então aí é mais é mais tranquilo nesse horário, mas aí vai falando, vai vendo lá aqui embaixo nos nas enquetes que eu botei para ver para vocês colocarem lá as informações por gentileza, né? De que horário é melhor para vocês. Aí a gente vai conversando. É importante também, pessoal, que puder aí seguir o Instagram, o Twitter, tem o banner aí embaixo com os links para vocês, tá bom? É só botar Biologia Live tudo junto, tá? No Twitter, no Instagram. Que lá eu boto as informações, né? Quando não tem aula, quando tem aula, se acontecer algum imprevisto, se não aconteceu alguma coisa, né? Nossa, parecia o Temer agora, a garganta arranhando, parecia o Temer falando. Mas enfim, aí, pessoal, me sigam lá nas redes, tá bom, pessoal? Me ajudem, se eu conseguir 15 inscritos, eu vou conseguir mais emojis para vocês, tá? Tá aí, ó, um exemplo dos emojis, ó. Só que eu só posso botar um em cada level, então tá meio complicado, tá? Infelizmente, eu preciso de 15 inscritos para conseguir botar mais, abrir mais espaços nos emotes para todo mundo usar. Então, fica à vontade e deixa eu ver o que eu ia falar. É mais ou menos isso. Mas é mais ele tá pensando ali, pra quando vocês tiverem dúvida, colocar o Smigglezinho no chat pra eu ver que tá todo mundo tendo dúvida, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês, tá? É bem difícil, né? Fazer live, né? Ter gente acompanhar e muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando, me dando essa força, tá bom? Eu tô aqui para tudo que vocês precisarem, para tirar dúvida, tá? Lá no canal do Discord o pessoal tem tirado dúvida também, então é só aparecer lá, tá bom, pessoal? Então, uma excelente tarde para vocês, bons estudos, bom descanso para quem vai descansar, estudo para quem for estudar, boa jogatina para quem for jogar. E terça-feira, 1h30, vai ter o speedrun de questões do Enem. Vou fazer só questões de vestibulares, melhor dizendo, speedrun dos vestibulares, tá bom, pessoal? Então, pessoal, uma excelente tarde para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira para quem estiver interessado em aprender na base dos exercícios.
Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau.